está sendo pelejado aí para privatizar os Correios. E nós vamos conversar com Suzy Cristine, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios. Portanto, eu já vou, obviamente, dizendo que nós, nesta edição do programa, nós vamos conversar com um lado do balcão, né? O lado do trabalhador. E eu vou lembrar aqui, antes de passar a palavra para a Suzy, fazer só uma relação. É notícia em todo canto. Uma outra teimosia do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, ó, Jair Bolsonaro, olha eu. É porque falo em privatização, eu me lembro do Fernando Henrique Cardoso, né? Mas o presidente Jair Bolsonaro, o que ele disse hoje que tornou notícia nos grandes portais de informação? Diminuindo a importância da Petrobras. Segundo o que foi noticiado, o presidente Jair Bolsonaro, em uma entrevista de rádio, a uma rádio de São Paulo, teria dito que a Petrobras só lhe dá dor de cabeça e que também todo mundo vive em função dos interesses dos acionistas. É uma frase interessante, dita pelo presidente da República, e é interessante, sabe por quê? Porque não são poucas as pessoas que defendem a atuação do mercado a qualquer custo, né? Quantas pessoas sentaram aqui também e já defenderam a atuação do livre mercado. Veja só, se você, para manter a coerência e defender a atuação do livre mercado, você não deve reclamar do preço da gasolina que você está utilizando no seu carro. Porque o que está sendo colocado em prática é a lógica do mercado. Só que eu vou rapidamente esclarecer o seguinte: o petróleo é negociado no mercado internacional em dólar e você negocia ou recebe dinheiro em real. Essa conta aí, parceiro, nunca vai fechar. Suzy Cristine, boa tarde, seja bem-vinda ao Gazeta Entrevista. Boa tarde, Tan. Primeiro te cumprimentar todos que estão acompanhando o Gazeta Entrevista e cumprimentar também os trabalhadores de Correios que estão nessa luta em defesa dessa empresa tão importante para o Brasil, especialmente aqui para o Acre, né, que é um estado pequeno, que precisa do serviço público para poder funcionar. Perfeito. Nós vamos detalhar em relação à importância dos Correios para muito além da entrega das correspondências, né? Agora, essa questão da privatização dos Correios, vamos centrar energia nisso, porque é importante que o telespectador saiba. Quando se fala a respeito de privatização de uma empresa estatal, obviamente que o primeiro raciocínio que se estabelece é uma empresa lucrativa, rentável? É ou não é? Os Correios hoje, qual é o cálculo que vocês fazem, vocês trabalhadores? Qual é o número que vocês apresentam? É importante destacar que qual o problema hoje que nós estamos enfrentando como trabalhadores de Correios, que é justamente a dificuldade de nós trazermos a verdade. Então, agradeço muito esse espaço, porque o Correios tem sido alvo de fake news constantemente. E uma das fake news é justamente que o Correios dá prejuízo, que o Correios vai depender ou depende da União. Então, essas são situações que estão a todo momento, inclusive, patrocinadas, essas falas pelo próprio governo. E a realidade não é essa, né? O Correios é uma empresa autossustentável, tem 52 anos de existência como empresa pública e o Correios faz repassar parte do seu lucro para o governo. É bem o contrário. É bem ao contrário. Então, não existe essa que o Correios precisa do governo, né? Precisa do dinheiro público. Não. O Correios é que faz repassar parte do seu lucro para a União. Lucro? E quanto de lucro que dá? Nos últimos 20 anos, de 12 bilhões, 7 bilhões foram repassados para a União. No ano passado, em plena pandemia, onde muitas empresas fecharam, né, o Correios, inclusive, foi elencado como serviço essencial, funcionou direto na pandemia e teve uma lucratividade no ano passado de 1,5 bilhão. E esse ano, só no primeiro semestre, já alcançou esse marco com
já a previsão pelo próprio governo de alcançar 3 bilhões de lucro para esse ano. Então, é uma empresa altamente lucrativa e esse é o motivo, a gente tem que ser bem realista, de tanta luta para privatizar, porque quem pegar esse segmento vai bamburrar, principalmente devido à questão do comércio eletrônico, porque o Correios ele faz todo o trabalho de transporte de encomendas, que já é livre concorrência, mas tem também a parte das cartinhas. Mas hoje o que dá dinheiro é o comércio eletrônico, são as encomendas. Então, Suzy, só para a gente consolidar esses números. Em 2020, isso aí já é um número consolidado, os Correios deram um lucro de 1,5 bilhão. E a estimativa, segundo os cálculos que vocês fizeram, a estimativa para 2021 é dobrar isso aí. Justamente, inclusive a fala do próprio presidente Bolsonaro falando que a expectativa já para esse ano é de 3 bilhões, até porque agora no primeiro semestre já alcançou essa margem de 1,5 bilhão. Olha, é só nós raciocinarmos, se nós pararmos um pouco para pensar, imagine que eu seja um investidor que atue no mercado norte-americano, na área de transporte de correspondências e de mercadorias. E eu fico sabendo que o governo brasileiro vai privatizar os Correios. Claro que eu vou ter um raio-x da empresa. Com o capital que já está instalado nos Correios, eu percebo, eu que já entendo do segmento, eu sei que isso aí é uma joia rara. Num país como o Brasil, e todo esse capital instalado no país inteiro, é evidente que quem vai querer investir aqui, claro, a lógica é, eu vou barganhar para que o preço seja o mais baixo possível para eu comprar, mas eu não vou investir num lugar onde eu vou ter que fazer tudo. Eu já quero a coisa pronta. E é isso o que possivelmente os empresários vão encontrar aqui, né? Perfeitamente. O Correios ele tem 12 mil unidades instaladas, né? 5 mil veículos e 9 mil motocicletas. E isso, mínimo, assim que eu estou te falando, de estrutura que se tem. Não existe hoje no mercado nenhuma empresa de logística com essa estrutura que os Correios detêm hoje. E quantos funcionários? Hoje nós estamos em média de 97 mil trabalhadores. 97 mil trabalhadores. No raciocínio de vocês, precisaria de quantos? No mínimo 132 mil, que já foi uma marca que nós atingimos, e aí vem as críticas, claro, devido à queda da qualidade de serviço, aí a gente tem que ver que isso é uma situação que é, inclusive, planejada pelo próprio governo. Desde 2011 nós não temos contratação, né? Então esse é um dado importante que leva, inclusive, a gente não até prestar um serviço melhor. Bom, então a lógica é sempre essa, né? Deixa de investir para sucatear, para criar uma relação de conflito com a população, para que venha o discurso da privatização, né? O roteiro é sempre esse. Sim, a gente tem enfrentado já nos últimos anos, inclusive foi repassado a mais para a União desse lucro que poderia ter ficado na empresa, porque assim, a gente defende uma empresa pública, mas a gente defende uma empresa pública eficiente, né, com bons preços para a população. De forma nenhuma a gente está defendendo simplesmente, estou defendendo o meu emprego. Não, a gente está defendendo o nosso emprego, mas a gente também está defendendo um serviço acessível e de qualidade para a população, que é importante a gente frisar isso. Agora, Suzy, eu estou vendo que você tem um documento em mãos, estou vendo que você está um pouco ansiosa para entregar. Que documento é esse? Esse é um material que é uma cartilha que tem sido produzida para a gente justamente dialogar com os senadores, que a gente está nessa fase agora de diálogo com os senadores. Então, a cartilha, onde a gente vem justamente rebatendo todas essas fake news. Esse panfleto, inclusive, que a gente também está fazendo essa distribuição. Você é uma pessoa que acompanha todo esse cenário político. Eu acho muito importante você ter acesso a esses dados, que é justamente falando da questão econômica, da questão da competitividade, ou seja, todo um raio-x real dos Correios hoje. Porque uma coisa é o que o governo diz e outra coisa é a realidade, né, o que a gente está vivenciando como trabalhador dos Correios. Aliás, o governo está até dizendo que, fazendo relação entre vacina e AIDS, né? Então, o que o governo está falando, a gente precisa ponderar. Você falou a respeito dos senadores. Eu queria que você colocasse para a gente como é que está a percepção dos nossos 3 senadores. Sérgio Petecão, Márcio Bittar. O Márcio Bittar é relator da medida provisória
que trata dessa matéria da privatização dos Correios, né? E tem a Maílza Gomes também. Como é que está? Então, a nível nacional, nós temos visitado todos os gabinetes, os 81 gabinetes dos senadores, né? Existe um comitê em defesa dos Correios, instalado em Brasília. Eu praticamente passei quase 2 meses nesse comitê. E a nossa bancada é uma situação muito complicada, né? Quem a gente ainda conseguiu um compromisso foi com o senador Petecão, mas a gente percebe que existe uma pressão muito grande do governo em cima do senador para que vote com o governo. Já a senadora Maílza já declarou, através do seu assessor, que vai votar com o governo. E o senador Márcio Bittar é o relator do projeto de lei da privatização no Senado, que inclusive agora está na CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos. Ontem ele leu o parecer dele e foi assim muito lamentável a postura do senador Márcio Bittar, porque o Acre precisa muito dos Correios, o Correios poderia contribuir e muito levando cidadania para os nossos municípios. E ele foi totalmente favorável à privatização. Você me permite discordar de você? Eu vou pedir licença para discordar de você, porque me parece que o senador Márcio Bittar está sendo absolutamente coerente. Ele está sendo coerente. O governo, o presidente Jair Bolsonaro, também nesse aspecto ele está sendo coerente, e o ministro Paulo Guedes não mentiu em nada. Me parece, assim, o que acontece é o seguinte, é que quando existe uma campanha política, parece que nós não prestamos muita atenção ao que é dito. Porque o senador Márcio Bittar, em nenhum momento, ele disse assim, olha, eu sou contra as privatizações. Eu sou contra... Não. E ele é coerente no seguinte aspecto, ele fecha com o governo. Tem uma expressão na internet, né? Eu fecho com o capitão. Ele fecha com o capitão, seja lá o que o capitão vai decidir, vai defender. Então, me parece, vai me causar surpresa se o senador Sérgio Petecão votar a favor, se ele ceder à pressão ao que o partido está sendo submetido, né? Mas me parece que Márcio Bittar e Maílza Gomes, não sei até que ponto, eu estou só ponderando isso para chamar a atenção do telespectador, enquanto cidadão, para que nós prestemos mais atenção ao que é dito, porque parece que a gente não presta muita atenção. Então, o relator Márcio Bittar, o que você esperaria do Márcio Bittar em relação? Ele é relator da matéria que vai tratar da privatização, ele vai defender a privatização. Vocês tiveram problemas na discussão lá, não é isso? Sim. Nós vamos fazer o intervalo agora, Suzy. Eu queria que você falasse a respeito do que aconteceu em Brasília, da falta do debate. Parece que não houve, parece que fecharam em blocos, né? Uma parte ia discutir sobre quem defendia a privatização e depois sai e entra as pessoas que são contra. Isso não é debate, né? Isso não é debate. Se for, você, por favor, me corrija. Nós vamos fazer um intervalo, vamos voltar com a presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, Suzy Cristina.